presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda em Umuarama e Foz do Iguaçu, no Paraná, e subiu o tom contra aqueles que jogam fora das 4 linhas. Segundo o chefe do executivo, é preciso que os cidadãos estejam em alerta para as ameaças atuais, para não se arrependerem depois. Nós todos aqui, e não apenas eu, temos problemas internos no Brasil. Onde hoje, não mais os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Eu peço que vocês, cada vez mais, se interessem por este assunto. Se precisar, iremos à guerra. Mas eu quero um povo ao meu lado, consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando. Nós todos aqui não podemos, lá na frente, 23, 24, 25, ver a situação que se encontra o Brasil e falar o que nós não fizemos em 22 para que nossa pátria chegasse à situação que se encontra. Todos nós temos um compromisso com o nosso Brasil. Não apenas os militares que fizeram um juramento de defender a pátria com sacrifício da própria vida. Ele ainda pediu que defendam o agronegócio e classificou o setor como riqueza do Brasil. Isso é uma riqueza, o nosso agronegócio. E as riquezas são cobiçadas. Se nós não nos prepararmos para defender a nossa riqueza, alguém vai tomá-la um dia. Ninguém tem o que nós temos. Por fim, o presidente descartou a onda desarmamentista que a esquerda tem pregado e defendeu o direito do povo. Com o meu governo, a posse e o porte de arma de fogo começou a ser uma realidade. Todas as ditaduras começaram com uma campanha de desarmamento do seu povo. Assim foi no Chile. Começou essa semana uma campanha de desarmamento lá bem ao norte, no Canadá. E vocês sabem que a arma de fogo é uma garantia para a sobrevivência das suas famílias e uma questão de segurança nacional. Povo armado jamais será escravizado. Organizado por moradores, Jair Bolsonaro participou da tradicional motociata pelas ruas da cidade e acenou para os moradores que fizeram filas quilométricas pelas ruas de Umuarama. Com esse destaque, a gente abre, então, a edição desta sexta-feira de Os Pingos nos Is. José Maria Trindade, hoje aqui com a gente no nosso estúdio em São Paulo. Augusto te raptou, foi isso, Zé? Boa noite. O paulista do interior e o mineiro estão conspirando. É uma honra participar aqui desse latifúndio, desse estúdio maravilhoso, né? Poucos têm a honra de chegar. Estou realmente muito bem aqui, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. E uma boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, o presidente Jair Bolsonaro tem razão quando faz alertas importantes. Os lobos estão rondando em busca de dinheiro, sofrendo pela distância que o povo impingiu a eles dos cofres públicos, do Palácio do Planalto e rondando exatamente para tentar voltar para as tetas públicas. O presidente tem razão quando fala dos ladrões da liberdade. Senhores, uma revolução, um golpe, uma tomada de poder não se dá apenas por baionetas e fuzis, não. Se dá também pelo subsolo, se dá exatamente pela tomada da liberdade através de várias mentiras e, inclusive, tomando poderes e instituições. Esta é a meta. É isso que o presidente Jair Bolsonaro quer dizer sobre o roubo da liberdade através de uma fala contra monstros que não existem. Sobre o agronegócio, é uma grande riqueza. Emprega, aumenta a tecnologia do país. O agronegócio do Brasil não tem nada a ver com aquele senhorzinho
de enxada nas costas, que deve ser respeitado como agricultura familiar. O agronegócio é tecnologia pura, é uma indústria muito importante e que tem futuro. Para se ter uma ideia, o governo brasileiro recebeu gestões de pelo menos três países, entre eles os Estados Unidos, que vieram aqui pedir para aumentar a produção de alimentos. É uma fase sensível, pós-pandemia e pós-guerra, se houver aí a conclusão da guerra entre Ucrânia e Rússia. Então, o Brasil está exatamente nessa demanda. Sobre desarme, há uma velha tática de setores de esquerda de que toda lei tem que ser a favor deles. Quando eles escutam, é possível andar armado, eles entendem, é obrigado a andar armado. Ninguém está obrigando ninguém a andar armado. Mas atender à Constituição. A Constituição dá ao cidadão brasileiro o poder, o dever de defesa. E ninguém faz a defesa com unhas como se fosse gado. Então, uma fala muito importante e alertas. Colocou alertas que são importantíssimos. Você, o que achou dessas falas do presidente Guilherme Fiuza? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Ana Paula Henkel. Eu vou ficar assistindo de camarote aqui a nossa super bancada de luxo hoje. Zé Maria Trindade, Augusto Nunes, no estúdio de São Paulo. Tá bom demais. Boa noite a todos. O presidente, né, Vitor, por uma ironia, eu vou chamar assim, porque o presidente Bolsonaro é a caricatura do homem rude, não é isso? A sua carreira política, a sua carreira de deputado, né, sempre foi ali um representante de segmento, com aquela sua maneira de se colocar absolutamente incisiva, agressiva, né, simples. E, veja, hoje, ao dizer que defende a liberdade e defender de fato contra os ladrões da liberdade, o presidente Jair Bolsonaro, por incrível que pareçam, né, as caricaturas, está defendendo a civilização, está defendendo a cultura. Porque qual é o nome do jogo hoje? É criminalizar o pensamento, é criminalizar a opinião. Nós estamos vendo esse tsunami de ignorância seguindo essa epidemia que vem do Supremo Tribunal Federal, de decidir que não se pode falar, que não se pode pensar, que a crítica tem que ser uma crítica vigiada, ou, se possível, nem haver a crítica, não é isso? Tem que ser uma comunicação pasteurizada, uma comunicação desidratada, medrosa, covarde, se possível, para agradar aqueles que sonham com a comunicação única, uma espécie de monopólio. Não é isso que está sendo feito insidiosamente, né, com aí o concurso, a anuência dos covardes, dos ignorantes, dos puxa-sacos. Estão gostando disso. O problema é a opinião. Hoje o problema é a opinião. O problema é você pensar e expressar o seu pensamento. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe porque a máxima corte judiciária brasileira e o Tribunal Eleitoral ameaçam com esse pretexto de estar perseguindo o bolsonarismo. Vocês não se iludam. O bolsonarismo passa, daqui a pouco passa, mas está ficando na sociedade brasileira fincado um outro princípio, que é um princípio reacionário de que você não tem mais a liberdade para se expressar. Você tem que olhar o que aquele luminar de toga quer que você diga, aceita que você diga. E se ele não gostar, ele tem um inquérito das fake news, que pode ser qualquer coisa. O Congresso tem um projeto de mordaça, que é criminalizar a opinião, criminalizar isso que nós estamos falando, que é um problema. Os pingos nos is se tornará um problema nessa nova conjuntura de ignorância, de obscurantismo, de estupidez, que está se espalhando aí, não é só no Supremo, não. Então, nós vemos o presidente Bolsonaro, que seria aquela caricatura rude,
não é isso? Seria ali aquele espantalho de um segmento do Congresso, hoje investindo contra isso, contra o projeto de lei da mordaça, ele não é contra. Contra passaporte totalitário, ele não é contra. Contra toque de recolher, fingindo que é ciência, ele não é contra. Ações do Supremo e do TSE de perseguição, fingindo que estão defendendo a segurança eleitoral, o presidente tem sido e tem agido contra tudo isso. Então, de fato, né, ironia do destino, hoje o Bolsonaro é mesmo o maior defensor da liberdade no país. Eu não digo isso satisfeito, não. Eu acho que faltam os outros que estão há décadas se apresentando como cultos, esclarecidos, eruditos, que desistiram, aparentemente, da liberdade e da democracia. Eles estão fazendo falta. Análise agora da Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Não tenho nem roupa para essa bancada hoje. Boa noite, Zé. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Fiuza, nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, se eu fosse você, eu tomava cuidado, porque do jeito que as pessoas aí estão incomodadas com os pingos, daqui a pouco vão falar que essa bancada aí é formação de quadrilha, viu? Então, não, minha tropa tá boa aqui, ó. Tô bem guardada, a patrulha tá boa aqui, ó. Boa noite a todos, um prazer estar aqui, fechar essa semana com vocês. E dizer, né, que, mais uma vez, né, o presidente insiste numa palavra e ele está certo de insistir nessa palavra e repetir, e repetir, e repetir, que é a palavra liberdade. Tem que ser assim, né? Porque tem muita coisa em jogo quando essa palavra ela começa a ser amordaçada, seja liberdade de expressão, liberdade de questionamento, liberdade de imprensa, liberdade econômica, né? Já que muitas vezes reformas importantes no Congresso, há aquele chorume da oposição dos sabotadores da pátria que levam petições aí para o Supremo Tribunal Federal, aí trava tudo lá em cima de novo. Então, o presidente ele está certo de repetir tantas vezes essa palavra liberdade, até porque não adianta, né, Vitor, nós pensarmos em reformas, pensarmos em eleger bons legisladores para tocarmos, né, esse caminho aí de soluções práticas através de reformas importantes para o Brasil, se a Constituição não é respeitada, se a liberdade que está protegida na nossa Constituição não é respeitada, se esses dois nortes, né, nortes morais, a Constituição e a liberdade, se isso está na berlinda. Então, o presidente ele está certo de repetir em todo o discurso, bater nessa palavra, sim, ela é muito importante. Sem liberdade, a gente não consegue nem defender o que vem antes da liberdade, que é mais importante, que é a nossa própria vida. E aí, defendendo, né, para defender a nossa vida, o presidente toca exatamente no armamento civil responsável, legal. Eu costumo falar muito aqui sobre a Revolução Americana, e o presidente ele engloba esse conceito também, que hoje nós queremos ter o direito de defender a nossa propriedade, a nossa família, portando uma arma de maneira legal e responsável, mas a própria Revolução Americana, ela aconteceu e logo depois a segunda emenda entrou na Constituição Americana, não foi apenas para proteger a família, mas proteger os cidadãos de um governo tirano. A Revolução Americana foi uma revolução sangrenta, né? Muitos americanos morreram, britânicos morreram, e a revolução começou exatamente porque os britânicos tentaram confiscar as armas e as pólvoras dos americanos, dos colonos, e colocar aí um governo britânico opressor nas colônias na América. Então, é importante trazer também esse contexto de que o armamento civil responsável e legal, ele existe também para proteger uma democracia saudável de governos tiranos, né? Visto que só olhar aí as páginas da história, os regimes totalitários, uma das primeiras ações foi exatamente desarmar os cidadãos, né?
E para isso eu convido mais uma vez a nossa audiência, recomendo muitíssimo o material, o canal do Benê Barbosa, que é um especialista em armamento civil responsável, segurança pública, ele que tem estatísticas aí que desmontam qualquer falácia, qualquer narrativa nesse setor. Basta olharmos e pesquisarmos os números e não as narrativas para entender que o presidente tem razão de defender essa pauta, sim. Opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Meu compadre Zé aqui, já pelo segundo dia consecutivo, não vamos contar nada. Né? Minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, boa noite a você que nos acompanha. Eu, quando vou escrever sobre um determinado assunto, eu gosto de consultar 2 autores. O Nelson Rodrigues, infelizmente eu não pude conhecê-lo, e o Milor Fernandes, com quem eu pude conviver para a minha felicidade. O Milor, por exemplo, diz o seguinte: democracia é respeitar o sagrado direito de torcer pelo Vasco na torcida do Flamengo. No meio da torcida do Flamengo. Portanto, não existe liberdade relativa, liberdade com responsabilidade. Não. Certos substantivos são tão robustos que dispensam adjetivos como bengala. Como é assim, responsabilidade. A liberdade não é absoluta. Claro que, como dizia o Milor, sempre bem-humorado, quando estudantes franceses em 68 disseram nada... é proibido proibir, tá? Nada será proibido, ele disse, não, menos deixar de apertar a descarga quando usar o banheiro. Então ele sabia brincar com isso e sabia a importância da liberdade e nós sabemos. Tá? Liberdade é total, e não venham com responsabilidade. Aqui, se você vai além dos limites legais estabelecidos para qualquer ato eventualmente criminoso, aplique-se a lei. Ponto. O presidente Bolsonaro, ele é acusado, desde quando deputado solitário, de ser um homem que sonhava com a ditadura, sonhava com a volta de militares ao poder para completar o trabalho, etc. Hoje, é o único líder político que defende a liberdade. Enquanto isso, o PT e o presidente Lula, eles elogiam a Nicarágua, a Venezuela, eles querem a volta da censura, a imprensa, eles não gostam de liberdade. Eles se enquadram em outra frase do Milor Fernandes. Ele diz, democracia é quando você manda em mim. Ditadura é quando eu mando em você. É isso que faz o PT. E os seus líderes, os líderes da seita, e que ficam aí assustando os que fingem lutar pela liberdade sem entender que esse é o bem maior. É opressiva a falta de liberdade. Eu vivo pensando nos russos e outras nacionalidades que aguentaram os quase 90 anos, 80, da União Soviética. Eu tenho pena dos que nasceram em 1959 em Cuba. Nasceram junto com uma ditadura que continua. Então, neste programa, por exemplo, vamos deixar claro o seguinte: nós não lutamos por pessoas, nós lutamos por ideias, nós lutamos pela democracia efetiva. Ontem defendemos um partido com o qual nada temos a ver, porque foi vítima de uma insolência que fere a liberdade de opinião e de expressão. Vamos continuar lutando pela liberdade, porque quem renuncia a isso está agindo de maneira tão torpe quanto os que pregam abertamente o fim da democracia.